Como funcionam as provas de jovem aprendiz? Bom, você que está aí vai se candidatar para uma vaga de primeiro emprego, você precisa saber que muito provavelmente você vai ter que fazer uma prova. E hoje nesse vídeo eu quero te mostrar o que vai ser cobrado de você que está aí buscando pela sua vaga de primeiro emprego, seja como jovem aprendiz ou estágio. Eu vou te mostrar provas anteriores, o que geralmente cai, como que você pode se preparar para essas provas. Fala, querido aspirante à vaga de primeiro emprego, eu sou o Kesley e esse é o canal Meu Primeiro Emprego e hoje eu estou aqui para te falar como é que são as provas de jovem aprendiz. Kesley, como assim tem prova para jovem aprendiz? É isso mesmo. Muito provavelmente quando você for entrar em uma empresa, se ela for de médio ou grande porte, você vai passar por uma prova. Uma prova que vai testar os seus conhecimentos em algumas áreas. Não é uma regra ter prova para entrevista de jovem aprendiz, mas se a empresa que você vai se candidatar já é grande, já está no mercado há muito tempo, ou se é uma empresa estatal, um órgão público, muito provavelmente você vai ser avaliado por meio de prova. E o que cai nessas provas, quer dizer, como são essas provas, quais são os assuntos, as disciplinas que eu preciso estudar para eu ir bem nas provas de primeiro emprego? Bom, eu selecionei algumas provas para que a gente possa analisar juntos, a gente vai para a tela do computador e eu vou mostrar para você como é que são essas provas, o que mais cai, como que você faz para se preparar. Antes disso, eu só queria te dizer que eu estou postando conteúdo exclusivo para alavancar a sua jornada em busca do primeiro emprego lá no meu canal do Telegram. Para você entrar, vou deixar um link aqui na descrição, tá? É só você baixar o Telegram, é bem rápido, ele é gratuito na sua loja de aplicativos e eu posto conteúdos exclusivos lá. Inclusive, tem um e-book gratuito lá com 20 perguntas que são feitas em entrevistas de primeiro emprego. Se você entrar, você consegue aproveitar esse e-book. Agora, sem mais enrolação, vamos para a tela do computador que eu quero te mostrar as provas que eu selecionei. Querido aspirante, vamos lá, vamos começar aqui por essa prova de processo seletivo para jovem aprendiz no município de Realeza. Essa prova ela foi aplicada em 2018, no dia 18 de fevereiro, no período da manhã, tá? Então vamos lá, olha, são 25 questões divididas entre português e matemática, tá? E aí vamos lá, o que geralmente cai nesse tipo de prova? Vamos começar aqui por português e eu já começo falando para você que basicamente o que vai ter para você aqui são perguntinhas muito simples, anota aí, de interpretação de texto, de algumas questões de morfologia, algumas questões de análise sintática e também algumas questões de semântica. Então, são essas três áreas que você precisa estudar: o básico de morfologia, análise sintática e também análise semântica. E, acima de tudo isso, interpretação e compreensão de texto, porque isso sempre vai cair. Olha só a questão 1, por exemplo, dessa prova. O texto acima, quanto à tipologia textual, classifica-se como. E aí ele vai dar aqui para você alguns tipos de texto, tá? Se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, dissertativo, dissertativo expositivo e descritivo e dissertativo. Então isso aqui é basicamente uma questãozinha de tipologia textual. Agora, a segunda questão é interpretação de texto. Olha só, o índio foi morto por quê? Então, basicamente, você vai ter que voltar aqui no texto e tentar entender o porquê que esse personagem, o índio, foi morto. A questão 3, por exemplo, o verbo sublinhado na oração índios da tribo inimiga encontraram o caçador com a curandeira nos braços. Está flexionado no. Aqui a gente já entra um pouco na análise sintática, tá? Se a gente voltar aqui, por exemplo, ele vai perguntar quais são as palavras polissílabas. E aqui também a gente já entra na morfologia. Agora, para a prova de matemática, basicamente você vai ter que resolver pequenos problemas. Problemas matemáticos envolvendo as 4 operações: multiplicação, divisão, subtração e também a soma, tá? Então, olha só, por exemplo, essa questão aqui, ó. Para o início do ano escolar, um funcionário da escola ideal deve montar um kit escolar. Dentre os materiais, deve conter 10 lápis de cor para cada aluno. No total, a escola tem 120 alunos. Ele comprou caixas que contêm 36 lápis cada, devido ao custo mais baixo. Se ele comprou um número inteiro de caixas, quantos lápis sobraram na escola após separar
os kits. Basicamente, isso aqui é uma questão de multiplicação. Você vai fazer algumas multiplicações e vai verificar qual é a sobra de lápis das caixas. Basicamente, todas as questões vão ser assim. Você vai ter um probleminha, por exemplo, aqui, ó, tá vendo Arlete? Aqui em cima, ó, era um funcionário da escola e sempre vai ser um probleminha. Rodolfo consome na cantina, probleminha de divisão, multiplicação, subtração e soma. E aí você vai poder se concentrar nessas áreas para os seus estudos, tá? Se repete também nessa prova da Eletrobras. Se você descer aqui, por exemplo, ó, ele já te dá de cara um texto na primeira pergunta. E, para você não se assustar, obviamente, são textos muito simples, tá? Já que nós estamos falando de uma prova para jovem aprendiz, onde muitos dos alunos estão ainda no nível fundamental. Então, olha só, por exemplo, essa primeira questão. Ao chamarem nosso país de exótico, os gringos querem dizer que somos. E aí é uma questãozinha de interpretação de texto. Então, o que os gringos querem dizer que os brasileiros são quando eles dizem que o nosso país é exótico? Aí você vai ter que ler o textinho e tentar encontrar essa resposta lá dentro. É óbvio que também tem algumas questões de morfologia, análise sintática e semântica. Você precisa também entender isso. A prova da Eletrobras ela vai ser um pouquinho mais complicada. Por exemplo, ela vai ter questões aqui em que você precisa dividir a raiz quadrada de 56 por 14. Cara, se você parar para pensar, não é difícil. Só que, para um aluno que está no nível fundamental, pode ser que ele ainda não tenha uma certa familiaridade com alguns símbolos, algumas equações. Então, nós sabemos o quanto é defasado o ensino público brasileiro. São questões de nível fundamental que a prova vai te cobrar, por mais que muitas vezes você ainda não tenha visto ou não tenha aprendido ainda sobre isso. Mas você vai precisar estudar. Aqui, por exemplo, nessa prova que foi aplicada para o programa Petrobras Jovem Aprendiz em 2014, a gente vai ter algumas questões um pouco mais difíceis, tá? Por exemplo, aqui a gente vai ter questões mais complexas de português, textos maiores. Por que, Kesley? Por que na Petrobras é mais difícil? Porque é nacional, são vagas para todo o Brasil e a concorrência naturalmente será maior. Então aqui você vai ter questões um pouquinho mais complexas do que das outras, tá? Então, por exemplo, vai te pedir aqui muito análise sintática, interpretação de texto, você vai precisar entender morfologia, semântica, para que você consiga entender. Nas questões de matemática, você também vai ter muitas questões com as operações básicas, apesar de que você também terá algumas questões um pouco mais complexas, como, por exemplo, questões de fração, que a gente sabe que é um desafio para todo aluno que estuda matemática, são as frações. Se você tem facilidade com matemática, isso aqui você vai tirar de letra, mas se você não tem, a gente sabe que é um desafio. E por fim, eu quero trazer aqui para você uma provinha que é um pouco mais tranquila, que é da Codepaz, que é a Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo, tá? Olha só, trouxe aqui já para a gente indicar um texto, e aí ele vai te perguntar algumas coisinhas aqui de interpretação. Você vê que essa prova que eu vou trazer para você, ela já tem um gabarito, mas é importante que você tente responder sem dar uma olhada no gabarito para que você possa testar o seu conhecimento. A prova de matemática também está bem simples, ele vai pedir basicamente questões com as 4 operações, multiplicação, ação, divisão e soma, tá bom? Então, basicamente é isso. Se eu puder resumir para você, querido aspirante à vaga de primeiro emprego, o que você precisa estudar para cada área, português e matemática. Em português, você precisa estudar interpretação e compreensão de texto, você precisa estudar morfologia, a estrutura das palavras, como as palavras são formadas, quais são as classificações das palavras substantivo, verbo, adjetivo, advérbio. Você precisa estudar análise sintática. O que é isso, Kesley? A análise sintática é a função das palavras dentro de uma frase, como, por exemplo,
quem é o sujeito, quem é o predicado, objeto direto, objeto indireto. Então você precisa estudar isso. Depois disso, eu indico que você também estude a semântica, para entender se um texto tem coerência, tem coesão, para ver se faz sentido, se as colocações estão fazendo sentido. Então é importante que você estude isso. Já em matemática, eu indico fortemente que você estude as 4 operações. A coisa mais básica, mas que muitas vezes pode te derrubar numa prova dessa. Soma, multiplicação, divisão, subtração. Você também precisa estudar matemática financeira, porcentagem, regra de 3 e um pouquinho só de trigonometria, ali o básico do que é um cateto, uma hipotenusa, as fórmulas mais básicas da trigonometria, porque pode acabar caindo aí para você, tá bem? Então é isso, estude para a prova e se você tem dúvidas com relação à matemática, entra lá no canal do professor Ferreto. Até a próxima, querido estudante. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Fez sentido para você? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, tá? E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também coisas que sejam relevantes para esse assunto que a gente falou no vídeo. Além disso, queria te pedir para entrar lá no nosso Instagram do Meu Primeiro Emprego. Todos os dias eu abro caixinhas de pergunta ali nos stories para você mandar a sua dúvida e eu responder para você. E o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo. Até mais!